Irmãos, boa noite, paz, que alegria, que honra, que prazer imenso estar aqui com vocês. Meu coração se alegra de verdade, essa terra tão amada, esse povo que Deus tem abençoado tanto. Eu mudei de Cristina para Itajubá aos 16 anos, tanto é que você vai ver que onde eu me apresento eu falo que eu sou de Itajubá, mas na verdade eu sou de Cristina, né? Por que eu falo que eu sou de Itajubá? Porque foi Itajubá que muita coisa aconteceu na nossa vida, na nossa história, tanta coisa bonita, tanta coisa abençoadora, como nós fomos edificados, como a nossa família cresceu, como os nossos horizontes se expandiram, quantas oportunidades tivemos aqui. E eu não estou me limitando a uma igreja, eu estou falando dos irmãos aqui em Itajubá, os acampamentos, os encontros, as reuniões. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma profunda gratidão a Deus pelo povo de Deus. É impressionante o que acontece na vida das pessoas por causa do povo de Deus. Quantas revoluções, quantas transformações, quantas mudanças, quantas bênçãos, quantas oportunidades. Eu tenho uma irmã que foi para Campinas, ela foi praticamente com a mochila nas costas. Eu não sei se é ela que está ali. Não, acho que não. De máscara assim a gente fica meio perdido, né? Eu já estou meio cego também. Mas é assim, impressionante, e tudo acolhendo, um irmão acolhe, o outro acolhe, um abençoa, um ajuda, outro oferece uma bolsa, outro... por exemplo, eu não me esqueço do senhor Alfredo, pai do Leonardo. Até os 20 anos de idade, eu era uma pessoa que tecnicamente não lia, não tinha gosto por leitura, não era acostumado a ler. O senhor Alfredo me chamou na sua casa e me emprestou alguns livros pequenos. Depois daquilo lá, acabou, não parei de ler nunca mais, e como que isso me abençoou, como que isso mudou minha mente, me ajudou, me fortaleceu. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão, o meu reconhecimento a Deus pela vida dos irmãos, e quero também enfatizar a bênção que é ter alguém como o Júnior Pedroso. Que coisa boa! E por que eu falo isso? Porque Deus tem me dado a graça de pregar em muitas igrejas, batistas, assembleia, presbiterianas, e em diversos lugares. Irmãos, infelizmente, às vezes a gente vê alguns pastores com 30 e poucos anos que estão velhos, estão secos, estão tristes. Parece que eles estão com 80 anos, 70 anos. Você vai conversar sobre projeto, um estudo, mas eu preciso descansar um pouco. Falou, pelo amor de Deus, rapaz, com 30 anos você está pensando em descansar? Eu queria ter umas 200 vidas. O que está acontecendo? Louvado seja Deus pela sua vida, Júnior, por esse ânimo, essa alegria, essa vida, essa vibração. Isso só pode ser fruto do Espírito, isso é uma bênção, isso é uma graça de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua história. Louvado seja Deus pelo conselho dessa igreja. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Me sinto profundamente honrado de estar com vocês. Vamos abrir em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, eu vou ler um único verso, para a gente pensar um pouco. Romanos 12, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai cordialmente e prefira em honra o outro. Tim Keller diz que um professor de história numa universidade americana, querendo ver se os alunos percebiam os ganhos que eles tiveram na cultura, perguntaram para eles, fizeram a seguinte proposta:
Você está andando à noite na rua, você encontra uma senhorinha com uma bolsa cheia de joias e muito dinheiro. 3 questões estão envolvidas nisso. A primeira delas, você é mais forte do que ela nunca poderia detê-lo. Primeira questão. A segunda questão, ninguém vai ver você tomando a bolsa dela. Se você tomar a bolsa dela, ninguém, absolutamente ninguém, vai ver você tomando, ou seja, não haverá condenação. E por algum motivo, uma terceira opção, aquele horário da noite, as leis não valem, não funcionam. Não tem lei, por exemplo, contra o assalto. Ok? Você tem uma velhinha com uma bolsa cheia de joias, cheia de dinheiro, você é mais forte do que ela, ninguém está vendo, e você nunca seria condenado se pegasse aquela bolsa dela. 2 opções, você pegaria ou não pegaria a bolsa? A grande maioria dos alunos disseram, nós não pegaríamos a bolsa. Aí entra a segunda questão. Por que você não pegaria a bolsa? Primeira opção, você não pega porque é uma desonra para você. Você se sentiria envergonhado, você se sentiria diminuído com aquela atitude, primeira opção. Segunda opção, você não pegaria porque você pensaria naquela senhorinha, na dor que ela teria, nos familiares dela, no sofrimento que você causaria. Terceira opção, você não pegaria por qualquer outro motivo. E, de novo, aqueles alunos da universidade disseram, nós não pegaríamos por causa dela. Ele diz, pois bem, por mais que vocês não percebam e nem saibam, vocês só estão fazendo isso por causa da cultura cristã. A primeira opção de não pegar pela sua honra, pela sua glória, era natural, comum em todas as culturas. A questão da honra, da glória, da autoexaltação, de você não ser humilhado, não ser envergonhado. Mas quando os monges cristãos começaram a chegar no mundo anglo-saxão, aquelas pessoas que viviam no mundo anglo-saxão assustaram com a atitude dos cristãos, porque era uma atitude de amor. Os anglo-saxões até tinham uma atitude de honra, de glória, de cuidar de si mesmo, mas a Bíblia, ainda que fale de honra, a Bíblia nunca coloca o amor submetido à honra. Pelo contrário, em nome do amor, muitas pessoas enfrentaram grande desonra. Ou seja, havia e há uma ética no mundo autorreferenciada, da honra, do orgulho, do cuidado de si mesmo. Mas a ética cristã não é uma ética autorreferenciada, mas uma ética referenciada no outro. É por isso que Jesus pôs em xeque muitas vezes a sua honra. As pessoas com quem ele falava, as pessoas com quem ele andava, ficar junto com uma mulher de má fama ao meio-dia sozinha junto ao poço, porque para Jesus o amor suplanta a ideia da honra. O amor suplanta a ideia de um cuidado exagerado consigo mesmo. O amor leva você a arriscar-se em função do outro. E de alguma forma, não é isso que Deus fez por nós? Deus veio à terra, Deus se entregou de tal forma que ele foi acabar pendurado numa cruz do Calvário por amor a nós. Ainda que haja um aspecto da honra na nossa vida, a Bíblia, por exemplo, eu fui procurar os textos, fui então fazer um exame bíblico para ver se havia lógica nessa proposição. E o que eu percebi? De fato, não há versículo que fala de você buscar honra.
Um único versículo em Filipenses diria que você guarde a sua honra para o dia de Cristo Jesus, mas aí não é no sentido de você preservar a honra em detrimento do amor, mas no sentido de que você tem uma vida bonita para não ser envergonhado no dia de Cristo Jesus. E aí quando você chega aqui no texto de Romanos, conforme lemos, Paulo, depois então de falar que nós precisamos ter a mente lavada, precisamos ter a consciência transformada para experimentarmos a vontade de Deus, ao invés de termos uma mente conformada, procurando a aprovação, a honra do mundo. Nós devemos ter uma mente transformada para experimentar a vontade de Deus, ainda que desonrado pelo mundo, ainda que desonrado pela sociedade. E aí ele continua no capítulo 12 dizendo para ninguém pensar de si além do que convém. Que ninguém pense de si mais do que é. Que ninguém pense de si além do que convém. Que ninguém pense de si como alguém que tenha muitos direitos, muitos privilégios. Alguém que tenha que ter honra. Se eu não estiver num ambiente de honra, eu saio. Se não reconhecerem o meu trabalho, eu abandono. Se eu não for visto e homenageado, esse espaço não me cabe. E aí Paulo vai dizer então dos dons. No capítulo 12 você vai perceber após os versículos 3, 4, 5, ele vai dizer dos dons. E aí ele vai dizer que quando nós entramos no corpo de Cristo, quando Cristo, o Espírito, habita em nós, nós temos dons de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência, misericórdia. Todos eles devem ser exercidos com dedicação, com fé, com esmero, liberalidade, diligência, com alegria. Ou seja, não existe dom que é usado para si mesmo. Todo dom é dom do amor, porque é o dom em função do outro. O dom foi dado em função do corpo, não em função de mim mesmo. Os dons não foi dado para minha honra, mas para a glória do corpo. Os dons não foram dados para que eu seja reconhecido, mas que o corpo de Cristo seja conhecido como povo de Deus, povo amado de Deus, no qual as pessoas podem encontrar um meio de ver como seria o Deus invisível de maneira presente e real na relação do seu povo. Tendo falado isso, Paulo termina dizendo: amem sem hipocrisia, detestem o mal e apeguem-se ao bem. Amem sem hipocrisia, amem com amor lindo, limpo, fluido, sincero, verdadeiro, espontâneo, livre, sem hipocrisia, sem máscara. Amem de forma linda. E esse amor seja um amor que faz com que você deteste o mal. Então ele chega no versículo que nós lemos: amai-vos cordialmente uns aos outros. E por que você pode amar uns aos outros? Porque você foi tremendamente amado por Deus. Por que você pode amar? Porque Deus já depositou muito amor na sua conta. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, com amor de família. A ideia aqui de Paulo é que você ame com a mesma espontaneidade que um pai coerente ama o seu filho, com a mesma liberdade, com a mesma proatividade, até porque o amor é proativo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus foi proativo em nos amar. Deus não esperou uma resposta de nós para nos amar. Deus não esperou uma ação da nossa parte para nos amar. Deus nos amou proativamente, liberalmente, graciosamente, quando ainda éramos seus inimigos e pecadores. Ele está falando assim: olha, não tem outra opção para a nossa vida, a não ser amar cordialmente uns aos outros. Amar de maneira livre e espontânea. E aqui a gente poderia falar muitas coisas, né, irmãos? Porque às vezes a gente acha que amar é gostar. Nem sempre você vai gostar,
Mas você sempre é convidado a amar. Amar é desejar o bem. Amar é fazer tudo para o bem do outro, mesmo que às vezes você não goste. Mesmo que às vezes não te agrade. Amar é dar o passo em direção. Amar é abençoar. Amar é orar para que Deus a cada dia abençoe, cuide, transforme. Eu lembro, certa vez lá em Anápolis, tinha acabado de reformar a casa, reformar o passeio. Plantei no passeio 2 árvorezinhas lindas, bonitas, já começando a florir. No outro dia eu saio de casa, está lá a árvore quebrada. Quebraram a árvore, arrancaram e jogaram no passeio. Que vontade de encontrar a pessoa e arrancar o olho dele na unha. Tem lógica um negócio desse? Você vai lá, compra, planta, cuida. Alguém vai lá, não é dele, é seu. Está no seu passeio. Por nada, ele vai lá, arranca e quebra. Eu lembrei de Jesus. Falei, Senhor, converta esse coração. Abençoa essa vida. Senhor, só pode estar com o espírito maligno, não é possível. Uma pessoa dessa não tem consciência. Deus transforma a mente de uma pessoa dessa, abençoa. Quero abençoá-lo em nome de Jesus. Ele está perdoado, ele está abençoado. Meu desejo é que o Senhor transforme, que o Senhor cuide dessa pessoa, que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor, que ele aprenda a valorizar a vida, a valorizar as coisas, amar, amar. Somos convidados para amar. Sabe por quê, irmãos? Você não precisa de surrar um pé de limoeiro para que ele dê limão, porque a natureza do pé de limoeiro é dar limão. Você não precisaria surrar um cristão para amar, porque a natureza do cristão agora é amar, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado por Deus. A Bíblia diz que Deus plantou uma semente, a semente da palavra foi colocada no nosso coração, e essa semente vai crescer, vai dar frutos, vai ganhar raiz, vai aprofundar e vai abençoar muitas pessoas. Está dizendo então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E ele diz, preferindo em honra uns aos outros. A honra é para o outro e o amor é para o outro. Há uma tendência natural da gente de querer ser honrado, de buscar a honra. Mas a ideia bíblica é sempre que a honra seja do outro. Considere o outro superior a si mesmo. Ame ao outro. E aí então, para que a gente não adoeça, para que a gente tenha uma vida bonita, para que nós possamos envelhecer com o coração alegre, eu queria mostrar para você por que a gente tem que amar, então, e como que a gente tem que amar. Eu quero mostrar isso para você. Eu tenho visto, e você tem visto, algumas pessoas que, por circunstâncias da vida, por diversas possibilidades, pessoas são abandonadas, pessoas são excluídas, às vezes pessoas podem ter que sair de uma forma conturbada da sua empresa, às vezes você tem uma relação quebrada injustamente. E a grande pergunta é possível ter saúde emocional? É possível ter alegria? É possível ter vida? É possível ser exuberante, ainda que tratado de forma injusta? Eu quero afirmar para você com todas as letras que é possível. Absolutamente possível. Mas nós precisamos ter a mente renovada. E é isso que eu quero tentar mostrar para você. Abra comigo, se você pode, em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, capítulo 4. Olha a questão do amor, da doação, da dádiva, como que ela é vista em Davi, em seus oficiais. Diz assim, a Bíblia, 1 Crônicas 29, versículo 4. Eu, Davi, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro, de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada.
para o revestimento das paredes do templo. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Ora, Davi está querendo construir o templo. Deus fala para ele que não é ele que vai construir, mas seu servo Salomão. Ele prepara o material. Quando ele vai preparar o material, ele é o primeiro a ofertar. E ainda que a gente não queira cair num anacronismo de querer comparar aquele tempo com hoje, pelo menos para a gente ter uma base de cálculo, ter um leve entendimento do que está acontecendo, os cálculos que eu fiz aqui para você ter ideia, o ouro. Se você considerar o ouro a R$ 6,62 o quilo, Davi deu 105 toneladas de ouro. Sabe o que significa aproximadamente isso? 663 milhões de reais. Só o Davi, 663 milhões de reais. Aí ele deu também 45 toneladas de prata. Se considerar a prata R$ 69 o quilo, mais 17 milhões. Só o Davi deu aproximadamente 680 milhões de reais para a construção do templo. Só o Davi. Aí você fala, isso parece absurdo. Parece, mas não é. O templo de Salomão, construído em São Paulo, ficou na casa dos 700 milhões de reais. Eu tive o privilégio de visitar a maior igreja presbiteriana do mundo, na Coreia. Em 2 ofertas, eles levantaram 400 milhões de dólares. E os carros, esses carros de carregar dinheiro, buscar os diáconos lá com as maquininhas, dava ânsia de vômito de tanto contar dinheiro. 2 ofertas. Uma igreja que tem 6 andares para cima, 6 para baixo, do lado do Supremo Tribunal Federal. 6 horas da manhã, a gente indo para o culto, a menos 1 grau, e cerca de 8 a 10 mil pessoas reunidas, um coral de 400 crianças e cerca de 340 pessoas sendo batizadas. Não é absurdo. O que a Bíblia está falando não é absurdo, nunca foi. Aí Davi, então, tendo feito a sua oferta de 680 milhões de reais aproximadamente, no versículo 7, então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os comandantes e oficiais encarregados ofertaram espontaneamente. Deus dá quem dá espontaneamente, liberalmente. Como o amor deve funcionar? Espontaneamente. Se o seu cônjuge te ama obrigado, já não é amor. Se o seu cônjuge está com você por causa de interesse ou qualquer coisa, já está errado. Porque a beleza do amor está na sua liberdade. É por isso que Deus faz seres passíveis de errar. Porque se Deus faz seres que são obrigados a amá-lo, esse amor já não tem ethos, não tem caráter, esse amor não tem procedência, porque o amor é bonito só porque é livre e espontâneo. Então eles doam também, os chefes, líderes de tribos, e eles doaram 175 toneladas de ouro, mais 1 bilhão e 60 milhões, e 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de prata, mais 24 milhões. Em resumo, eles deram ao todo lá cerca de 1 bilhão e 700 milhões para a construção do templo e da casa. Isso é assustador, não é? Pensa na nossa realidade, é assustador. Você fala, uau! Mas sabe o que é mais assustador ainda? A conclusão de Davi. Olha o versículo 14. Olha como que o Davi conclui esse momento de doação, tanto dele, dos líderes de Israel. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha a consciência de Davi, irmãos.
Olha a consciência de Davi. Aí eu te pergunto, um homem desse vai adoecer? Um homem desse vai entrar em crise? Um homem desse vai ficar magoado, mal, quando tirarem alguma coisa dele? Tanto é que quando, devido aos seus pecados, e a um desastre ali, né, depois da queda de Betseba, Absalão tenta tomar o reino e ele foge para o deserto. E tem alguns Simei, alguns homens que saem amaldiçoando. Ele fala, não, deixa quieto. Se Deus está mandando, deixa amaldiçoar. Percebe a liberalidade? Se ele fosse um cara apegado, ranzinho, ele fala, não, manda matar, eu tenho poder, eu sou rei, estou sendo injustiçado, tirou do meu trono, agora eu vou destruir. Ele sai. Tipo assim, é de Deus. Se é de Deus eu saio, se é de Deus eu volto. Se tira, tá bom, se não tira, tá bom. Por quê? O que é a vida? O que é a vida? O que é nosso? A pandemia não vem ensinar para a gente o que é nosso. Você tem dinheiro, mas não tem remédio. Você tem um bilhete aéreo e não pode viajar. Você tem amigos, mas não pode visitar. O que é nosso? O que nós temos? O Davi então conclui, tudo vem de ti. E nós apenas te demos, ou devolvemos, ou colocamos de volta aquilo que vem das tuas mãos. Esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para você, como funciona essa questão da doação, da entrega, como que a gente ama voluntariamente. O segundo texto, João capítulo 3, versículo 27. Esse é o segundo texto que mostra para a gente também como que nós devemos amar, como que nós devemos ver a vida, como que nós podemos viver de tal forma que a gente não adoeça, que a gente termine a vida com alegria, abençoando, influenciando, testificando, com brilho no rosto. Jesus está batizando, e os discípulos de João, ou os discípulos de Jesus estão batizando, os discípulos de João estão ali apavorados, parece que o pessoal está seguindo um ou outro, e aí João respondeu aos seus discípulos, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Davi está falando em termos financeiros, tudo vem de ti. Óbvio que Davi entendia também que a vida, o fôlego da vida, a graça, a bondade de Deus, etc. Mas João aqui é mais específico e mais profundo. Falou assim, ó, ninguém pode receber nada se do céu Deus não lhe der. Tudo que está aí, todo o poder, toda a virtude, toda a beleza, toda a riqueza está aí porque de alguma forma Deus ou permitindo ou fazendo diretamente, o fato é que ninguém pode receber nada, absolutamente nada, se do céu não lhe for dado. Porque nu viemos a essa terra e nu voltaremos. A grande dádiva da vida é receber os dons de Deus e sair distribuindo. Porque uma alegria não é completa enquanto não é compartilhada. À medida que a gente compartilha, a gente alegra o irmão e nos alegramos duplamente com a alegria do irmão. Uma alegria compartilhada é dupla alegria, mas uma dor dividida é meia dor. É assim que a vida funciona. Por isso que Deus nos criou para as relações. Porque nas dores nós podemos jogá-la pela metade, e nas alegrias nós podemos multiplicá-la. Um terceiro texto que nos ajuda agora de forma ainda mais profunda, mais abençoadora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Lembre-se, o texto que nós lemos primeiro diz, amai-vos cordialmente, dediquem-se ao amor, ao invés de buscar honra, prefira honrar o outro. E agora nós estamos vendo como que esse amor funciona, como que essa dádiva funciona. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, e aí é quando Paulo dá nó na nossa cabeça, né? Olha como ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo.
Aí você termina o texto e fala, para aí, Paulo, e aí, foi você ou foi a graça? A graça de Deus foi comigo. Mas eu trabalhei mais do que todos eles. Mas não eu, mas a graça. Fala, então, quem que foi? Você ou a graça? Não é tão complicado assim. Paulo está dizendo, tudo que nós somos pela graça de Deus. Nós somos constituídos, formados, abençoados, viemos a essa vida, porque Deus, de maneira graciosa, livre e espontânea, soprou o amor, gerou-nos. Tudo que nós somos pela graça. Especialmente quando há virtudes na nossa vida. Porque bem algum pode proceder do homem somente. Todas as vezes que você vê alguém abençoado, amável, perdoador, caridoso, pode ter certeza que Deus já moeu ali. Pode ter certeza absoluta. Já passou pelo moinho de Deus. Porque de nós mesmos a tendência é a arrogância, o orgulho, o buscar a honra, o querer a proeminência. E ele está dizendo, pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele diz, só que a sua graça não foi inútil para comigo. Eu não fui irresponsável para com a graça. A graça foi dada, mas eu reagi positivamente à graça. Eu aproveitei a graça para crescer, para trabalhar, para abençoar, para viajar, para pregar, para servir ao Senhor. E aqui, irmãos, tem algo que a gente precisa de mudar a consciência. Muitas pessoas confundem que se eu sou salvo ou abençoado pela graça, isso não exige esforço da minha parte. Grave isso para sempre. Dallas Willard. A graça não é contrária ao esforço. A graça é contrária ao mérito. A graça não é contrária ao esforço. A graça é contrária ao mérito. Mérito. Se você não entender isso, vira uma bagunça. Eu vou esforçar, então eu estou anulando a graça. Nunca, nunca. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, deixa eu ver se faz sentido. Aí pensei nos dois principais personagens do Novo Testamento, Jesus e Paulo. Aí a grande pergunta, você conhece alguém que trabalhou mais do que Jesus e mais do que Paulo? Você ainda tem dúvida? Que esses homens trabalharam de maneira assustadora. Que esses homens o que fizeram, o que às vezes nós precisaríamos de 3, 4, 5 para fazer. Aí a grande pergunta é, Jesus e Paulo não entendiam da graça? É óbvio que ninguém entendeu da graça como eles. Mas eles entenderam também que a graça não é contrária ao esforço. Na verdade, quanto mais esforço você fizer, mais você percebe que vai perceber de mais graça. Então Paulo está dizendo, a graça não foi vã para comigo. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles. Por quê? Porque eu fui responsável com a graça. É como na parábola dos talentos. Alguém ganha 5, vai e multiplica em 10. Alguém ganha 4, multiplica em 8. Alguém ganha 2, multiplica em 4. Ou seja, houve um esforço, houve um trabalho, houve uma dedicação para que aquela dádiva, aquela graça, aquele talento não ficasse limitado ao que foi ganhado, mas que ele fosse multiplicado. Assim também é na minha vida e na sua vida. Deus está derramando graça. Mas isso não significa que a gente pode ficar de braço cruzado. Isso não significa que a gente não deva lutar. Isso não significa que a gente não deva trabalhar muito. Isso não significa que a gente não deva levantar de madrugada. Isso não significa que a gente não deva dedicar. E a palavra dedicar aqui é ir à beira da exaustão. Ir à beira da exaustão. Aquele que vive o ministério, que dedique-se ao ministério. É esse o sentido. A graça não é contrária ao esforço. Ela é contrária ao eu sou bom. Está vendo como eu sou poderoso? E aí Paulo então conclui, né? Trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas foi a
Graça de Deus, que me deu poder para trabalhar, que me capacitou, que me esforçou, que me ajudou a reagir, que me ajudou a agir. Irmãos, nós vivemos pela graça de Deus. Esse amor de Deus que flui como um rio caudaloso e que nos atinge, que nos leva, e a bondade de Deus nos alcança, e a alegria de Deus nos renova, e o ânimo de Deus nos faz levantar, e vem bomba de um lado, crítica do outro, problema do outro, no outro dia se levanta feliz, e quer abençoar, quer trabalhar, quer servir. Pelo amor de Deus, vai dizer que isso é de você mesmo. É a graça de Deus, que é esse combustível infalível, que nos abençoa, que nos levanta, que nos ergue e que nos faz caminhar. Ora, se é assim que Deus faz, aqui entra a grande questão na nossa vida. Por que que muita gente acaba ainda sofrendo? Por que que muita gente acaba triste, esmurecido, angustiado, azedo? Sabe por quê? Porque às vezes nós servimos aos irmãos como quem deposita na poupança para receber com juros e correções monetárias, ao invés de ser alguém que, tendo pegado de Deus, distribui livremente o que já ganhou. Amém, irmãos? Dá para entender isso? Amém? Você é alguém que quando faz um favor, quando serve, que quando abençoa, quando faz uma cesta básica, quando dá uma aula, quando prega, quando ensina, quando dá um copo d'água, você doa como alguém que, tendo recebido graciosamente muito, agora pega para compartilhar o que lhe foi dado graciosamente, e a sua grande alegria é ver a pessoa feliz. Ou você é alguém que considera que você está pegando algo do seu esforço e agora você está depositando num banco com juros e correções monetárias. Portanto, se a pessoa depois não elogiar, não dar em dobro, não falar, está perdido. Aqui está a nossa cura ou a nossa perdição. Se algum dia, por algum motivo, você tiver que sair dessa comunidade, se tiver que sair da sua empresa, você vai sair feliz da vida, pelo tanto que você pôde distribuir, porque recebeu de graça do Senhor, ou você vai sair triste, porque não foi reconhecido e honrado, porque as pessoas não devolveram, apesar do tanto que você investiu. Se for a segunda opção, você tem grande probabilidade de ser uma pessoa amarga, azeda, terminar a vida lamuriando. Mas se for a primeira opção, você vai ser uma das pessoas mais felizes dessa terra. Você, Deus, enquanto o Senhor me deixou lá, eu fui um dispenseiro que distribuía graça, amor, tudo que o Senhor pôs na minha mão eu distribuí. Toda manhã o Senhor renovava a misericórdia sobre mim, eu ia lá e distribuía a misericórdia dos meus colegas. O Senhor falava comigo na palavra, eu ia lá e amava as pessoas, e servia e abençoava. Deus, não ficou nada pesado aqui, o depósito não está cheio, porque eu distribuí. E agora que, mesmo injustamente, me mandaram embora, eu estou feliz da vida, porque tudo que o Senhor pôs na minha mão, eu multipliquei e distribuí. Louvado seja o Senhor. Saio com a consciência tranquila, saio sem peso, saio, ainda que doa, ainda que você tenha uns dias ali que dá um azedume, depois você repensa, reordena, reorganiza e fala: louvado seja o Senhor, o que foi colocado na minha conta, eu distribuí, entreguei, alegrei vidas e alegrei o meu coração, vendo vidas sendo alegradas. O contrário, vai sair: poxa vida, trabalhei tantos anos, dei um duro nessa empresa, não me reconheceram, servi aquela igreja, dei dízimo, olha aí, agora ninguém... Pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, olha o exemplo de Davi, nós só distribuímos o que veio das tuas mãos. Cura para a nossa vida, cura, Deus tem vida para nós. Às vezes nossa vida está pesada,
não é culpa de Deus e nem da sociedade, é culpa dos nossos falsos conceitos, das nossas presunções, é culpa dos nossos pensamentos tortos. Hoje é uma noite legal para você liberar o seu coração. Se ainda tem algum azedume, alguma amargura de pessoas que te feriram, de pessoas que racharam com você, de pessoas que aliançaram com você, de comunidades locais, e de repente você parece que foi largado na chapada, parece que você foi injustiçada, parece que você perdeu os seus direitos. É verdade, você nunca teve direitos. Hoje é uma noite de você colocar isso diante do altar do Senhor e falar: Senhor, tudo que o Senhor pôs na minha mão eu procurei distribuir, e eu abençoei, doei, fiz a minha parte com toda a minha imperfeição, com toda a minha dor, com todas as minhas fraquezas, fiz, e parece que eu fui injustiçado. Tem problema não, Pai, tem problema não, estou leve, porque eu doei, eu entreguei. Se a gente está pesado é porque a gente está retendo. A gente sempre pensa assim, né? Está pesado, está o fardo, eu preciso receber mais. Não, se está pesado é porque você já tem demais. Está faltando é distribuir. Deus está dando misericórdia, você não está distribuindo. Deus te perdoa, você não está perdoando. Deus te ama, você não está amando. Se está pesado, é porque não está distribuindo. E nós somos daqueles que distribuem porque receberam gratuitamente, e não daqueles que investem porque acha que conseguiu no seu próprio braço, agora tem que pagar com juros e correções monetárias. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê graça. Deus nos projetou para ter uma vida cheia da graça dele, uma vida bonita. Creio nisso com todo o meu coração. Deus nos projetou para ter uma vida exuberante, para ter brilho no rosto, para ter alegria na alma, para terminar a vida cheio da vida de Deus. Mas o nosso entendimento precisa ser renovado, porque o que nós doamos porque primeiro ganhamos do Senhor. E nós não investimos para receber em troco. O C.S. Lewis, eu termino aqui, ele é fantástico nisso também, né? Ele diz: amar é tornar-se vulnerável. Amar é tornar-se vulnerável. Ame qualquer coisa e o seu coração vai doer, vai partir. Até mesmo amando um pequeno cão. Se você não quer amar, tranque-se no seu esquife, no seu caixão, mas ali bem fechadinho, sem ar, o seu amor vai se tornar impenetrável, irredimível, insensível. A única alternativa à dor de se tornar alguém seco é amar. E o único lugar, além do céu, onde você vai estar livre dos perigos do amor, é no inferno. O único lugar, além do céu, onde você vai estar livre dos perigos do amor, é no inferno. Em outras palavras, amar dói. Não amar, morre. Então ame. Ame porque Ele te amou primeiro. Ame com amor fraternal uns aos outros. Vamos orar? Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem instrução e palavras de vida para nós. Nós somos a comunidade do amor e não os indivíduos da honra. Nós estamos aqui para viver como o Senhor viveu. Nós estamos aqui para refletir a Tua graça e a Tua bondade. Nós estamos aqui, Pai, como referências, ainda que com os nossos problemas e pecados, da Tua bondade, das Tuas virtudes, da Tua graça. Nós somos a parte visível do Deus invisível, que na comunidade, nas relações amorosas, manifesta a Tua bondade e o Teu amor.
E é certo que podemos ter irmãos e irmãs aqui que na jornada foram feridos, foram machucados, foram trucidados nos seus compromissos, meio que alavancados, jogados para fora, foram meio que despejados dos seus corações. E a tendência natural do nosso coração é o sentimento de ser humilhado, de ser vingado, de ser, oh Deus, ferido nos nossos direitos. E o que nós clamamos ao Senhor nessa noite é que Teu Espírito venha como um bálsamo poderoso, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo um novo olhar, uma nova visão, essa nova perspectiva de que tudo que nós doamos, entregamos, ofertamos e doamos, só o fizemos porque estávamos distribuindo aquilo que o Senhor colocou no nosso celeiro. Então, em nome de Jesus, Pai, dá-nos a graça e a compreensão de que tudo que recebemos, nós fomos privilegiados em entregar e não em reter. E a nossa grande glória foi ver que, por onde passamos, onde estivemos, nas relações que construímos, as pessoas foram abençoadas por causa da nossa vida. E não fomos ladrões daquilo que o Senhor colocou na nossa mão para distribuir. Pelo contrário, fomos bons dispenseiros que ofertaram, que distribuíram, que doaram livremente. E que o Teu bálsamo, que a Tua cura, que a cura das emoções, que a cura dos pensamentos, seja sobre os corações nessa noite, para a glória do Teu povo, para a bênção do Teu povo, para a honra e glória do Teu nome, e para que o Teu povo seja um povo feliz, que o testemunho, ó Deus, que o olhar das pessoas para nós, vejam em nós pessoas cheias da Tua graça, cheias do Teu amor, que não obstante as pancadas da vida, continuam olhando para a vida com graça, com beleza, com espontaneidade e com doação, porque nada trouxemos dessa vida, e tudo que recebemos do Senhor, fomos capazes de distribuir, de entregar e de abençoar as vidas ao nosso redor. Seja a Tua graça sobre nós, e nós Te bendiremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pela paciência. Uma honra, um privilégio muito grande estar com vocês.